E agora nós vamos para a palestrante número 3, Adriana Freitas. Prazer, doutora Adriana, em conhecê-la. Sou professora Nilvone. Hoje eu estou como coordenadora da Comissão do Ensino Superior do sindicato. A senhora tem 20 minutos de fala, ok? Obrigada, professora Nilvone. Eu aqui, inicialmente, cumprimento a todas e todas, né, em nome do presidente do Simpro, Rio, professor Elson Paiva. Cumprimento também a professora Ana Lúcia, né, a senhora e a minha querida e grande amiga Magna Correia, e aos professores e palestrantes, né, a Andréa Vale, o Yuri, que deu... Nossa, eu fiquei assim... Eu não sei se eu chorava ou se eu chorava, né? E daqui a pouquinho o querido doutor Márcio Cordeiro, que também vai estar aqui conosco. Eu fico muito honrada com esse convite, é uma grande responsabilidade, né? Eu tenho magistratura no meu coração, que eu sou professora de berço, né? Eu tenho assim o magistério como a grande paixão da minha vida, né? Eu acho que gente sem um professor a gente não é ninguém. E assim, no gancho aí do professor Yuri, que trouxe assim alarmantes, né? Porque são alarmantes essa questão do desemprego bárbaro que está acontecendo aí, né, no meio docente. Eu fico me perguntando o que as más notícias que eu vou trazer, né? E aí eu fiquei, assim, a minha proposta de fala é a questão do teletrabalho, que tem envolvido sobremodo aqui os professores, né? Eu acho que está assim, uma dinamização de EAD muito grande, muito exagerada. Isso está esvaziando e precarizando sobremodo o trabalho educacional. E, enfim, então, e isso veio a partir de onde, né? Já pegando aqui a questão desse viés neo e ultraliberal, né? Essa direita que só quer saber da financiarização e etc., né? E a partir disso, a gente tem aí, então, a reforma trabalhista, que trouxe a precarização em diversos aspectos, né? Notadamente, a gente tem um contrato intermitente, que é o contrato zero hora, que é um contrato em que você permite que a pessoa trabalhe em determinados dias, e aí há uma combinação de quando ela vai trabalhar, embora fique vinculada a um empregador, e uma precarização terrível que pode, por exemplo, ser utilizada para a contratação de um professor, né? A gente tem os chamados hipersuficientes, que foi, inclusive, a nominação dada no projeto de lei da reforma trabalhista, que são aqueles que ganham 5 salários mínimos, 5 salários da Previdência Social, acima de 5 salários da Previdência Social, e, portanto, eles estariam aptos a fazer negociação diretamente com o seu empregador. A gente sabe que, numa relação empregado-empregador, a gente tem notoriamente o desequilíbrio dos atores sociais, né? E, por isso, a proteção do direito do trabalho, e essa reforma, então, traz essa figura da hipersuficiência como se fosse possível, né, que um empregado, só porque ele ganha um pouco mais que os demais, né, que é mais que a média brasileira, ele pode negociar livremente lá os seus direitos e chegar até numa violação constitucional. E depois, então, quer dizer, dos motes da reforma foi justamente o teletrabalho, que é o que eu vou aqui me ater. Eu tenho percebido uma crise, né, bastante sensível do EAD nas universidades, né, e eu digo isso porque eu tenho uma filha que estuda em faculdade, e essa questão tanto do híbrido como do EAD propriamente dito, ou somente EAD, como estamos tendo a formação de profissionais com baixíssima qualidade, né? Afora isso, o professor Yuri, eu nem tinha esse dado, agradeço a ele, inclusive, me permito aí usar os dados dele, fiquei impressionada como caiu a quantidade de professores no mercado, porque o EAD ele traz um desemprego, né? Fora os possíveis problemas ergonômicos que ele certamente vai ocasionar, a sobrecarga de trabalho, né, que o professor tem que ter, porque eu me lembro bem da professora Magna, quando ela começou na pandemia a ter que dar aulas online e, enfim, toda a montagem de um material, de uma estrutura completamente divorciada daquilo que nós estávamos acostumados e que, de uma certa forma, praticamente não houve um amparo ao professor, né?
Então, embora o que leva a isso? É que o professor esteja atento sempre às novas tecnologias, mas a que custo, né? Porque suporte normalmente ele não tem. Me chama a atenção também, isso um caso até que chegou à justiça, de uma turma de 120 alunos para o professor dar aula numa universidade. Quer dizer, isso é uma quantidade de alunos que ultrapassa qualquer razoabilidade, né? Isso tudo, então, aliado à questão da internet, da nossa internet, cujo marco, né, legal envolve a internet, nós sabemos que não é aplicado, a gente tem uma promessa de 5G que a gente não sabe se existe, né? Qualidade de transmissão, dificuldade dos alunos terem acesso aos meios tecnológicos. O professor, como eu disse, sem essa qualificação, entre aspas, né, sem esse suporte, na verdade, e a dificuldade não também de lidar com a ausência do público, que é o aluno, porque quando a gente está dando uma aula, e eu dou aula atualmente, você tem câmeras desligadas, e quando você faz uma pergunta, você não tem ninguém ali. A sua sensação é que você está num bairro fantasma, numa cidade fantasma, porque simplesmente o aluno desliga a câmera, né, ele pega a presença, desliga a câmera e acabou a aula. Então, isso tudo me parece que não tem nada de positivo. Mas, de toda sorte, o que me causa maior estranheza, né, e o que me causa a maior preocupação é a capacidade que essa reforma e que esses tipos de trabalho, da forma como estão sendo implementadas no Brasil, sem nenhuma discussão social, sem nenhum debate com a sociedade. A reforma trabalhista foi um exemplo disso, não houve nenhum debate social. Os debates que houveram foram muito escassos, muito pequenos, atingindo uma coletividade muito pequena e a pouca reação sindical, né? O professor Márcio Cordeiro o doutor Márcio Cordeiro vai falar um pouco sobre a parte sindical, o esvaziamento que, infelizmente, essa reforma trouxe. E na parte da pandemia, a gente já sabe, né, que isso trouxe uma sobrecarga, como a gente já disse, do trabalho do professor, né? E, claro, que isso só vai aumentar depois da pandemia, porque, a partir da reforma, e agora, recentemente, através da medida provisória 1108, que tem vigência até 25 de julho de 2022, nós teremos aí uma regulamentação de teletrabalho que amplia, através de uma medida provisória de caráter emergencial, que não tem absolutamente nada, ela amplia a temática do teletrabalho, dando permissivos ao empregador que são, na minha visão, um pouco complexos, né? Então, a gente tem aí o esvaziamento do corpo docente das universidades, né? E o aumento, como o professor Yuri mostrou, exponencial de alunos, mas a que custo, né? E a financiarização do ensino, como a professora colocou, ou seja, há o impacto no trabalhador, né? Ou seja, o professor é o atingido, e com isso as mensalidades têm um custo reduzido para que possa atrair o chamariz para ganhar no volume, e as custas, me parece, assim, de uma sobrecarga muito grande do professor. E quando a gente chega na questão do teletrabalho propriamente dito, né, a gente tem aí a conceituação de que o teletrabalho ou o trabalho remoto, ele se dá quando as tarefas, né, são realizadas fora das dependências da empresa, desde que usados recursos tecnológicos, né, notebooks, celulares, tablets, e ele não precisa ser realizado necessariamente na residência do profissional. Ele pode ser realizado em hotel, viagem de trabalho, praia, enfim, lá onde a pessoa quiser, né? Mas ele pode ser realizado em qualquer local. Quando a gente fala em home office, aí sim a gente está colocando o teletrabalho dentro da casa do empregado, do trabalhador, né? Temos outras modalidades de teletrabalho, né, que são os telecentros, os coworkings também, que têm de natureza móvel, nômade, e o funcionário, então, ele leva lá os seus aparelhos para trabalhar nas cafeterias, bibliotecas, né, e isso é tudo custeado pelo próprio bolso. Isso me parece que acontece demais com os professores, até porque a carga horária do professor, normalmente, ela é tão extensa que, às vezes, o professor, numa janela de aula e outra, ele aproveita para poder montar lá o seu plano de aula, as suas provas, enfim. Pois bem, o regime do teletrabalho, né, ele passou a ser permitido com a reforma trabalhista em 2017, e a partir dele, os empregados poderiam fazer o teletrabalho, ou seja, trabalhar ou em home office ou em algum outro local, um trabalho remoto,
desde que fosse feito um aditivo ao contrato de trabalho, fazendo esse permissivo, quer por acordo individual, quer pela via coletiva, né? E aí, com isso, a partir daí, então, institucionalizou-se a possibilidade do teletrabalho nas empresas. Com a pandemia, o que aconteceu foi com a medida provisória 927, ela, então, dispensou o registro prévio dessa alteração e deu um prazo lá para que os empregados e empregadores se ajustassem, mas sem a necessidade de ter um aditivo, né? Bom, com a medida provisória 1008 de 2022, ela é recente, ela é agora do final de abril, você tem uma edição e reedição de medidas provisórias sobre exatamente temas que não têm nenhum caráter emergencial. E, através dessas medidas provisórias, são introduzidas as maiores precarizações. Nós tivemos a edição e reedição do contrato verde-amarelo, que felizmente caiu. Nós hoje estamos com um problema seríssimo na questão dos contratos de aprendizagem trazidos pela medida provisória 1009, 1109, que é outro problema seríssimo, é um desmonte da aprendizagem. E, com isso, a gente tem essas medidas provisórias, elas têm trazido a precarização sucessiva com reedições transversas para que o mesmo assunto venha por medida provisória novamente. Eles mudam os nomes dos programas para que haja a precarização dos empregados, né? Com isso, elas caducam, mas o efeito nefasto delas já foi realizado pelo período de vigência, né, que elas têm. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma constante reedição de programas que não levam a nada, que querem pagar uma bolsa de meio salário mínimo a homens e mulheres até 29 anos e acima dos 50 anos, com uma completa discriminação, né? Enfim, então, a fala do professor Yuri e da professora Andréia, eles só demonstram o quanto nós estamos indo para um caminho que daqui a pouco não tem mais volta. Enquanto o resto do mundo está todo voltando para o social, né, para a humanização, inclusive, da questão telemática, né, vamos humanizar a inteligência artificial, a gente está indo na contramão da história, né, mais uma vez. Bom, como vantagens do teletrabalho, dizem, né, que seria a questão da adaptação, uma vez que ele é possível ser realizado em qualquer lugar, basta ter o equipamento tecnológico e o acesso à internet. É evidente que ele tem uma economia de tempo considerável, isso realmente ele é verdadeiro, porque eu estou trabalhando telepresencialmente, e de forma híbrida e presencial. Ele tem permite uma maior flexibilidade de horários e também o conforto do empregado que está trabalhando na sua casa, ou enfim, onde ele que melhor lhe convém. Mas a gente tem algumas questões importantes de desvantagem, que seriam, uma delas é a ergonomia, né? Porque o empregador não veio e não vai, e não tenho visto isso, não tenho escutado essa fala de empregadores que estão preocupados com a questão ergonômica. Então, não há sessão de cadeira, não há sessão de mesas, de estação de trabalho, para que a pessoa coloque na casa dela, muito menos os equipamentos. Muitas das vezes as pessoas, na pandemia, tiveram que pegar emprestado, trabalhavam com os seus celulares, né? A gente sabe, tivemos relatos aí de situações bem complexas. Embora tenha a contrapartida do deslocamento não existir, tem os gastos internos que nem sempre o empregador arca com eles. Então, a tendência são maiores gastos para o empregado sem a contrapartida, né? Pode haver interrupções dos outros moradores, né? A preocupação interna da casa, e aí essa é uma questão que também se levanta, e muitas das vezes, no meu caso, por exemplo, eu senti a sobrecarga de uma forma bastante forte. Eu trabalhava 3 vezes mais do que eu trabalhava no presencial. Então, a questão do teletrabalho tem essas nuances, vamos dizer assim, de critérios, né? Bom, então, como eu disse, caso o empregador deseje, e isso também se estende aos professores, trabalhar com os mesmos através da modalidade de teletrabalho, é preciso que isso conste num contrato individual de trabalho. Até a reforma trabalhista, até a edição dessa medida provisória, era necessário a descrição das tarefas que seriam executadas pelos empregados. A partir da MP, essa necessidade ela passou a não existir mais. E esse ponto é um ponto negativo. Por quê? Porque pode haver um acúmulo funcional muito severo, né? O empregado ele pode começar a executar outras tarefas de outros empregados que até foram dispensados e ele assume porque não há um descritivo inicial das tarefas que ele realizaria.
né? Então, o importante é que as tarefas fossem descritas. Com a permissão ou com o permissivo desta medida provisória para o trabalho híbrido, me parece que piora bastante, porque o empregado vai trabalhar remotamente, né, vai trabalhar na sua casa, mas ele vai poder comparecer na empresa em dias que forem combinados. E também não há o descritivo dessas atividades que ele vai desempenhar no local de trabalho, quer remoto, quer presencialmente, né? Pode haver a transformação do trabalho presencial para totalmente telepresencial, né? Como eu disse, tem que haver um aditivo contratual, e esse prazo é um prazo de 15 dias. E o inverso pode acontecer: trabalhava em teletrabalho, o empregador tem que dar um período de 15 dias para a transição, e o empregado, então, volta para o presencial. Então, a gente já tem recebido, nesse aspecto, algumas ações com esses questionamentos, mas isso está dentro do poder diretivo do empregador, ele pode fazer essa transformação. Pois bem, a MP trouxe uma questão que me preocupa bastante, que é a exclusão do regime de horas extras daqueles empregados que trabalham sob produção e tarefas. E o professor pode ser colocado no esquema de produção e tarefa, mesmo recebendo hora-aula, né? Não é impossível que isso aconteça. Nesse aspecto, ele estaria fadado a não receber horas extras, caso assim fizesse, porque ele estaria caracterizado, ele estaria fora da exclusão da proteção de horas extras por conta da previsão da medida provisória, né? Então, apenas aqueles empregados sujeitos à jornada e que tem que haver um controle de ponto é que estariam com direito às horas extras. Se o professor trabalha por produção ou tarefa, por exemplo, ele não está sujeito, caso ele trabalhe uma jornada maior que 44 horas. Né? Quando você tem a medida provisória que traz... Eu pensei que tivesse perdido a conexão. Quando você tem a medida provisória que traz o permissivo de um trabalho, teletrabalho ou trabalho remoto, fora das dependências do empregador, dizendo que ele é de maneira preponderante ou não, você também quebra uma outra sistematização. O que é? Ora, qual a quantidade de tempo que eu vou trabalhar em teletrabalho e qual a quantidade de tempo que eu vou trabalhar presencialmente? Como é que eu vou considerar aí? Como é que vão ser as horas extras se, por acaso, no telepresencial eu trabalhar por tarefa? Então, o que acontece com a nossa legislação é que é uma legislação que como não há um diálogo para construí-la, ela peca e ela fica capenga em muitos aspectos. E daí a margem para problemas para ambas as partes é muito grande. Porque o que acontece também nessa relação de trabalho, né? Quanto mais você tem problemas que envolvam o empregado, mais o empregador ele ou não vai querer andar na linha, ou ele vai andar na linha, e quando ele tiver problemas, ele vai começar a fazer a exclusão. Então, a gente tem uma linha muito tênue de uma produção legislativa de qualidade. A gente não tem essa produção legislativa de qualidade. E aí ela traz essa linha tênue de dificultar tanto a questão do trabalho do empregado, mas também da condição do próprio negócio do empregador. Tá? O comparecimento ainda aqui de modo habitual às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não vai descaracterizar o regime de trabalho ou teletrabalho remoto. Pois é, então aí o empregado fica 2 horas em teletrabalho e o resto todo lá na empresa. Como que não descaracteriza? Ele não está fazendo teletrabalho. Então, falta essas nuances, falta uma percepção legislativa de atingir o que? Os fatos sociais. Não há essa vamos dizer assim, essa visão, né, para atingir os atores sociais como eles precisam ser atingidos. Então, ele pode ir lá na sede da empresa, realizar o trabalho dele, e isso não vai fazer a descaracterização do teletrabalho. Como eu disse, o tempo de uso dos equipamentos tecnológicos, da infraestrutura necessária e de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações da internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal, não vão constituir tempo à disposição. Mas imagina, o empregado está à disposição da empresa, ele trabalhou o dia inteiro, só que chegou uma informação, chegou uma necessidade de uma coisa urgente, até porque, muitas das vezes, não digo o professor, mas tem empresas que o contato deles é de fuso horário, então eles têm que trabalhar num determinado horário, porque trabalham com empresas de outro lugar do mundo. Então, como que o empregado vai ser tirado dele? Não vai ser considerado tempo à disposição e, consequentemente, o direito à hora extra. Então, eles tiraram, né, essa questão do tempo à disposição, regime de prontidão ou sobreaviso.
isso só vai ser considerado se houver previsão em acordo individual ou convenção coletiva de trabalho. Portanto, nunca foi tão importante a atuação severa do sindicato. O sindicato de professores é louvável, porque tem uma atuação forte, é um sindicato forte, é um sindicato renomado, é uma das categorias que mais, assim, sabe, mesmo a gente sabendo que tem sido sucateado, a educação ainda é uma categoria de peso no meio sindical. Aos empregados em regime de teletrabalho, aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções coletivas de base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. Então, se o empregado é contratado em São Paulo, mas está prestando serviço no Rio, mesmo que a norma coletiva do Rio seja mais benéfica para ele, mesmo que a universidade, a norma coletiva que rege o ensino superior para aquele docente, for mais benéfica para ele, ele vai somente poder ser atingido pelo local da lotação onde ele está, se for a contratação dada em São Paulo, por exemplo. Né? Também, se ele for trabalhar fora do território nacional, vai ser aplicada a legislação brasileira, né? Mas desde que ele tenha sido admitido no Brasil. O acordo individual vai poder dispor sobre horários e meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os repousos legais. E aí, aqui entra a questão do controle do trabalho do empregado, né? Como a gente tem hoje o WhatsApp, que é acessível a qualquer hora do dia, então é um meio de controle de jornada. O próprio horário de mensagens dos e-mails é um meio de controle de jornada. Então, a gente tem várias sistemáticas, login e logout feito pelo empregador, e isso pode atingir também os professores. É possível que os professores façam login e logout para controlar a jornada, controlar o ponto. E isso é importante, porque o professor também faz hora extra, né? Professora Adriana, um minuto. Estou terminando. O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do trabalho, do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização de teletrabalho ou trabalho remoto. As disposições relativas à responsabilidade de aquisição, de manutenção, fornecimento e da infraestrutura deverão ser arcadas através de reembolso pelo empregador, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar. Bom, então, o que eu quero deixar aqui bem claro é que, além da redução dos postos de trabalho, me parece que há um esvaziamento do corpo docente da universidade. Então, essas modalidades de cursos universitários por EAD também podem levar à precarização e à sobrecarga do professor, principalmente se for eleita a modalidade de produção e tarefa que afastará o direito às horas extras. Eu lamento profundamente essa nossa falta de diálogo legislativo e espero muito, de verdade, que a gente possa, de alguma forma, isso seja modificado, né? E a atuação do sindicato é importantíssima para cobrar dos nossos congressistas esse diálogo que é tão importante. Eu espero ter contribuído aí com alguma coisa, me desculpem se o tema é muito genérico, mas eu acho que é importante que os senhores soubessem que o teletrabalho, como estão trabalhando em teletrabalho, as nuances genéricas e principais da temática, tá bom? Muito obrigada, fico muito agradecida pelo convite, é uma honra estar sempre aqui, contem comigo sempre que precisar e agradeço de coração, tá? Uma boa noite para todos e todas e obrigada aí mais uma vez ao Simpro Rio pela oportunidade.